Olá pessoal, Eric DK, analista político, falando aqui direto de Brasília. Vamos para o nosso programa de todo domingo, Bullets na semana. Nós tivemos nos últimos dias o carnaval, tivemos recesso, mas estamos aqui para trazer quais foram os destaques da política, do mercado financeiro e da economia dos últimos dias e também projetar para vocês o que vocês devem ficar de olho após esse fim do carnaval. Lembrando que o Brasil sempre começa a funcionar depois do carnaval, depois das festas. E para o nosso programa de hoje, a gente está com Ariane Benedito, ela é economista e estrategista de alocação da CM Capital. Seja bem-vinda, Ariane. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a economista Ariane Benedito e sou responsável por orientar todo o nosso time de especialistas e o cliente final, né, vocês investidores, sobre o momento, o cenário, tanto a estratégia para curto, médio e longo prazo. Então, a minha intenção aqui é passar um pouquinho para vocês o que a gente está olhando e o que a gente considera de importante para a condução de alocação de ativos para vocês. Legal, vamos explorar todo esse seu conhecimento, porque apesar do Brasil estar em festas, em carnaval, a gente teve muitos acontecimentos externos que com certeza impactaram o mercado financeiro nos últimos dias de quarta-feira à tarde, quinta e sexta-feira. Então, indo direto ao ponto, Ariane, qual é o seu primeiro bullet, qual é o seu primeiro destaque desses últimos dias que foram bastante animados? Exatamente. Esses 3 últimos dias, né, úteis, vamos falar assim, quarta, quinta e sexta, né, a volta do feriado, a gente teve indicadores muito importantes, tanto lá fora quanto aqui dentro, né? Aqui dentro, o destaque ficou para a medição do PIB do quarto trimestre de 2021, que superou as expectativas tanto do mercado quanto aqui da casa. A gente estava próximo da mediana, a gente esperava que o Brasil registrasse um aumento de 0,2% na medição do quarto trimestre e também uma melhora no acumulado de 2021. E foi realmente o que a gente viu, o acumulado ficou em 4,6% e já recuperou os níveis perdidos da pandemia, lá de 2020. Então, foi uma grande surpresa positiva entre toda essa pressão que a gente está vivendo do cenário internacional. Legal, Ariane. E na sua análise, a que se deve a esses números que não eram esperados? E isso fez com que vocês, economistas das principais casas, fizessem algum reajuste também aí nas previsões para final de ano? Ou não? Vocês estão mantendo o seu cenário, o seu outlook aí para o final do ano o mesmo? Infelizmente, não. A expectativa para 2022 ela é muito inferior do que a gente viveu, presenciou, principalmente considerando um cenário de recuperação econômica, que foi o que aconteceu em 2021. Esse ano a gente tem muitas variáveis indo contra a atividade, principalmente doméstica, que é inflação muito alta, os juros ainda muito alto, sem previsão de inversão dessa curva dentro de 2022, câmbio muito depreciado, e tudo isso força um pouco a capacidade produtiva da economia. Em relação aos destaques do último resultado, em relação a 2021, ficou por conta de serviços e indústria, que haviam frustrado as expectativas nas últimas medições e trouxe essa surpresa muito positiva para nós analistas nesta medição. Essas duas categorias do PIB, elas representam 90% da atividade, né? Então, elas são muito importantes. Em contrapartida, quem havia tomado conta do resultado positivo desde o início do ano de 2021, que foi agropecuária, perdeu força e entregou o seu resultado ali em 2021, infelizmente, negativo. Caso houvesse uma continuidade do agro ali positivo, talvez a surpresa seria ainda maior, mas não foi o que a gente viu. A gente também viu uma melhora do lado do consumo das famílias, do consumo do governo, para o lado da ótica da demanda do PIB e, como eu falei, da oferta ficou ali por os destaques entre serviços e indústria. Algo que chamou muita atenção da gente na medição foi a melhora
do setor de construção civil para essa leitura, que contribuiu bastante para uma melhora de cenário. E isso tem a ver com os níveis muito baixos de taxa de juros que a gente ainda vivia lá no começo de 2021. Com relação ao agro, você traz uma peça bastante importante dentro desse que eu chamo de puzzle da economia, dentro desse quebra-cabeça da economia. A gente vive um momento, Ariane, um momento de guerra, que a gente tem visto também isso impactar de uma forma muito grande a questão de fertilizantes, a questão também de importação ali para o leste europeu. Qual a sua análise sobre esse aspecto? Você acredita que tudo o que a gente está vivendo nesse momento, em decorrência da guerra, vai continuar impactando os números do agro, ou isso é algo independente? Você acredita que o agro retoma a essa posição aí de top one dentro da dinâmica da economia brasileira? Aqui a gente tem 2 pontos, né? O consumo doméstico e a exportação, né? O consumo internacional. A gente já presenciou essa inflação mais elevada advinda do cenário internacional, ou seja, uma recuperação global pressionando principalmente os bens que a gente chama de comercializáveis, que são os bens que a gente não exporta serviços, né? E os preços administrados, advindos de combustível e energia, que isso já é um cenário que está se estendendo, já é um cenário de longo prazo de pressão para esse lado da inflação. Então, quando a gente fala no agro, na medição de atividade, a gente tem que correlacionar com a oferta de suprimentos, né? Então, o agro ele tem uma capacidade específica do que, em relação a clima, a produtores, conseguem manter de oferta no mercado, né? Então, com uma questão de guerra, né, onde você tem dificuldades para que chegue de forma ordenada e que a competitividade entre economias elas fiquem mais sustentáveis, aqui a gente vai ter uma oportunidade, porque uma restrição em países que são muito representativos, como Rússia e Ucrânia, que alimentam ali toda a Europa, né? Também tem uma relação muito boa com os Estados Unidos. Eu nem vou colocar a China na conta para não ficar muito complexo, né? Mas só para a gente dar a ideia que a oferta, ou seja, a capacidade produtiva do agro, ela está muito mais ligada ao cenário doméstico, advindo de capacidade dos produtores, né, rurais, capacidade do clima. A gente teve um impedimento muito grande do agro, e isso foi o que impulsionou o agro na inflação, que foi as questões das chuvas em 2021. A crise hídrica, ela prejudicou demais, né, essa categoria da nossa atividade. Agora, uma vez que a gente ganha capacidade para uma melhora na produção com questões de clima melhores, né? A gente tem um equilíbrio, uma recuperação no nível do agro, não necessariamente um aumento nessa produção, só que a gente tem a dificuldade de preços, né? Porque o produtor ele não consegue elevar essa produção, mas está compensando muito mais para ele vender para fora, porque o câmbio ainda está muito depreciado e as economias internacionais tendem a demandar mais do Brasil, que está com a sua cadeia de insumos mais livres, né? Então, o produtor ele vai optar a exportar do que vender internamente, domesticamente. Então, a parcela do doméstico ela acaba sendo reduzida para suprir esse fluxo. E uma menor oferta no mercado com uma demanda maior ou constante, a gente tem uma elevação de preços. Então, cria-se uma expectativa nesse ambiente de guerra geopolítica, dando oportunidades na balança comercial para países emergentes, para suprir essas necessidades da cadeia, né, de suprimentos. A gente tem uma melhora na relação de balança comercial, mas a gente tem uma consequência de piora no cenário inflacionário que já vinha muito ruim. Muito bom ponto, super bem explicado. Eu acho que isso também conversa, Ariane, inclusive,
com a entrevista recente da ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, que ela se coloca preocupada com o efeito da guerra na inflação para os alimentos de uma forma geral. Eu acho que você trouxe isso de uma forma bastante clara, porque a gente está tendo um aumento do preço das commodities lá fora em decorrência dessa guerra. Mas na sua avaliação, a gente hoje tem projeções para a inflação que não contavam com o fator guerra, com esse fator da Rússia. Voltando para ali para o seu caderninho, seu playbook, vocês aí da CM já revisaram essa questão inflacionária até o final do ano? Como é que vocês estão se posicionando? E dentro dessa lógica de mudanças de cenários de inflação, como é que vocês ainda veem a questão da taxa Selic projetando para o final do ano com esse fator que a gente teve agora da guerra? É muito interessante quando a gente equipara, né, as nossas projeções com a do mercado, a média do mercado, porque no início do ano a gente já estava com uma projeção de Selic acima, muito acima do teto da meta, né, que é 5. A gente já estava com uma projeção de 5,45 e a gente já estimava que a taxa Selic poderia chegar a 12,25. E achavam que a gente estava pessimista demais, hawkish demais e meio ali na comparação com a mediana do mercado. Conforme foi passando as medições, né, e explodiu essa questão da guerra, o mercado se aproximou muito rápido das nossas projeções, o que fez com que a gente não necessariamente precisasse mexer no nosso modelo. Mas, em contrapartida, os últimos resultados intensificaram esse cenário pessimista. Então, o próprio modelo piorou as estimativas. A gente não precisou modelar com uma característica diferente para a inflação ou para a taxa de juros. O próprio é o que a gente chama de carrego inercial. Os próprios últimos resultados divulgados já trouxeram uma expectativa mais negativa. Hoje, a gente tem para a inflação de 2022 uma expectativa em 6,3% e para a Selic 12,75%. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês, porque como eu já havia citado ao longo da semana, ali para quem acompanha um pouquinho da CM também, que o mercado já está falando, e principalmente na sexta-feira, o mercado já estava precificando a Selic em 13%, né? 13,25% até, tinha casas já colocando as suas expectativas ali muito próximas, porque a gente teve o fechamento dos DIs, principalmente 24 e 25, em alta. E por que disso? Porque o horizonte relevante na qual o Banco Central agora consegue atingir a inflação doméstica, que é a parcela na qual ele consegue controlar advindo de taxa Selic, né, que é a principal ferramenta de política monetária, já não é mais 2022. Tudo que tinha que ser feito para atingir a inflação de 2022 já foi, né? Por quê? Porque essa movimentação que o Banco Central faz, essa alteração na taxa de juros para controle da inflação, ela tem uma defasagem de 6 a 9 meses. Então, por mais que a gente esteja ainda registrando leituras do IPCA, que é o principal indicador de inflação brasileira, alto, ainda assim abaixo dos níveis anteriores. E isso é reflexo dos ajustes na taxa Selic que o Banco Central fez lá em 2021. A gente nem viveu ainda, né, nem presenciou o efeito do último reajuste e do primeiro reajuste de 2022. Então, sim, expectativa da casa é um pouco mais pessimista, mas o mercado já ultrapassou essa nossa visão ali das projeções dos modelos. Legal. E aproveitando todo o seu ditatismo, toda a sua dinâmica para explicar, para quem está chegando, o que é uma visão hawkish? Para quem ainda não conhece os termos do mercado, eu vou puxar já dentro disso uma segunda pergunta para te apertar, que é com relação ao dólar. O dólar está tendo movimentação em meio a toda essa questão de guerra, está tendo uma movimentação diferente, né? Havia uma expectativa dele disparar, mas a gente não tem visto isso. Explica para a gente também, Ariane, o que se deve a esse dólar estar ali hoje na faixa de R$ 5,00? Claro. Bom, vamos lá, termos de mercado, então, né?
Roche e Dovish, né? Você tem duas formas de fazer política monetária na economia, o que a gente chama de política contracionista e de política expansionista, né? Então, política contracionista, quando o Banco Central ele tende a diminuir o fluxo de moeda na economia para influenciar os preços, baixar os preços, né? Deixando ali a demanda, ou seja, o consumo menor, para que a oferta ela se mantenha maior ou constante, e quanto maior a oferta e menor a demanda, a gente tem mais produtos daquilo, então esses produtos que compõem a cesta do IPCA, ele está sobrando ali, digamos, então a gente tem muita quantidade, o preço cai, e aí a economia ela vai se ajustando. Então, toda vez que o Banco Central ele está fazendo uma política contracionista, e o tom dessa política é mais forte, né? Vamos supor, a gente espera que no próximo Copom, próxima reunião do Comitê de Política Monetária, o Banco Central faça um reajuste de 150 pontos base para a taxa de juros, né? Outras casas acham que ele vai fazer 100 pontos base. Então, se a gente está achando que 0,50%, né, é maior aqui do que a projeção do mercado, a gente está mais hawkish, a gente está mais forte, né, numa política contracionista muito mais apertada do que esse mercado. E o Dovish é esse tom mais leve, né? A gente dá muito o exemplo do Powell, do presidente do Banco Central americano. O mercado todo espera um aumento de quase 100 pontos base, né, para taxa de juros americana, que não é uma realidade dessa economia, e Powell sempre vem a público depois do próprio comunicado, do livro bege, né, que é o documento de política monetária americana, acalmando o mercado, deixando o mercado mais tranquilo, falando, olha só, não é bem assim que a gente quer conduzir essa política. A gente não quer apertar tanto o consumidor, a gente não quer fazer com que ele perca muito a capacidade de consumo. Ou seja, ele está mais leve, mais dovish, né, do que a média. Então, sempre que vocês ouvirem essas duas expressões, a gente está dizendo se aperta muito a política monetária ou aperta mais de leve, né? Sempre que tender a ser mais expansionista, corte na curva de juros, a inflação vai estar mais controlada, expansionista, expandir a base monetária para que o consumo ocorra, contracionista, contrair a base monetária para dificultar o consumo e, consequentemente, queda nos preços. Uma aula. Vamos, então, para a questão do câmbio. Câmbio. Porque não é simples. Olha só, a gente estava com uma projeção para câmbio, colocando já na conta o risco eleitoral, o risco dessa alta da taxa de juros, né? E todos os riscos fiscais dessa tramitação que está acontecendo em Brasília em relação à Constituição, às leis de preços, né? Controla ou não controla, isenta, não isenta, qual é o impacto disso no fiscal, já estava tudo projetado e nosso modelo estava nos apresentando um câmbio até o final de 2022 na casa dos 5,70, tá? Conforme as coisas foram desenrolando e o fluxo estrangeiro foi aumentando dentro do nosso mercado, a gente teve uma entrada de capital estrangeiro muito expressiva aqui, tanto para o capital produtivo, aquele que vai para estímulo da economia no físico, para ficar mais fácil para vocês entenderem, e o financeiro, que é o capital especulativo, que vai para a Bolsa, que a gente viu ali, B3 batendo recordes, né, de entrada e posição do estrangeiro, principalmente em commodities e bancos, tá? Então, quanto maior a nossa reserva aqui, maior facilidade de negociação nessa moeda a gente tem. Então, o dólar, o que está acontecendo? O risco país ele vai ficando menor, né? Isso quer dizer que o estrangeiro está dando confiança para a gente. Claro que o aumento da taxa de juros tem muito a ver por isso também. O estrangeiro está aproveitando os momentos aqui, tanto de bolsa, porque a nossa bolsa está muito subavaliada e as empresas apresentam múltiplos muito interessantes. A gente tem a questão internacional que causa a intensificação do preços de commodities, a taxa de juros que impulsiona o setor financeiro, bancos, e o estrangeiro acaba fazendo
uma diversificação de carteira no próprio país emergente, um pouco em prêmio de risco, né, que são os juros, e também um pouco ali no ativo de maior risco, que esses ativos que eu acabei de citar para vocês, os listados em bolsa, né, ativos mais voláteis, mas com bons múltiplos. Então, essa entrada, essa confiança que o estrangeiro mostra no nosso país faz com que a nossa moeda ela se aprecie frente a uma moeda forte, que no caso é o dólar, né? O dólar estar em queda necessariamente? Não. Se a gente olhar para o DXY, que é o indicador que mede o dólar frente às principais rivais ali, moedas muito mais fortes, o dólar teve, nesses últimos dias úteis que a gente teve, ou seja, na semana passada, esteve em queda, né? Conforme a piora vai acontecendo entre Rússia e Ucrânia, e as sanções dos Estados Unidos, elas ficam coerentes ou não, racionais ou não, e aí vai muito da interpretação do mercado, vai derrubando essa moeda. Mas vale destacar que a gente ainda acredita que esse câmbio está muito sensível. Por quê? Porque ele passou do suporte que a gente tinha estimado, a gente achou que um nível saudável para essa moeda, para a nossa moeda, era um câmbio de 5,70 no máximo, acima disso, uma piora muito significativa da economia, e no 5,20, uma queda que mostraria um arrefecimento e uma melhora da economia de forma mais palpável, coerente, né? Agora, um dólar muito abaixo disso, já rompendo ali os R$ 5, muito conduzido pelo peso do fluxo que tem aqui. Ou seja, qualquer migração que a gente tiver desse volume de capital que entrou aqui, esse dólar volta a disparar, porque a gente não tem variáveis macroeconômicas e nem condições domésticas para manter o nosso câmbio muito apreciado em relação ao nível de capital que está entrando. Posto essa última colocação que você nos trouxe, qual é a sua projeção para dezembro de 2022 com relação ao câmbio? 5,50. Nosso modelo está 5,50. Isso. Legal. Vamos então para o seu segundo bullet. Você viu que no primeiro a gente já deu uma volta, falamos de PIB, falamos de escassez hídrica, agro, dovish, entre outros termos do mercado, e agora a gente vai entrar no seu segundo bullet. Qual é o seu segundo destaque, mercado e economia dos últimos dias? Acredito que, sem dúvida, é o mercado internacional. Conforme a gente tem uma piora nas negociações ou não havendo negociação em Rússia e Ucrânia, a expectativa de inflação ela piora, curva de juros, os DI sendo altamente precificados, e como eu bem coloquei no último, né, a explanação sobre o capital estrangeiro, a gente pode ver essa diminuição de capital pelo investidor buscar criando, na verdade, uma aversão a risco, então buscando ativos menos voláteis. A gente já viu o ouro na sexta-feira tendo uma alta interessante, o dólar voltando em relação ao real, e também vai demandar muito da dinâmica no parlamento, né? Como vai ser a continuidade da tramitação sobre o preço dos combustíveis entre Câmara e Senado. Por quê? Porque a gente tem PCA e IPCA na sexta-feira, né? Então, o índice de inflação é que o mercado vai olhar intensamente e pode ser impactado ali pela condução do que o governo brasileiro vai definir juntamente com a Petrobras, e aí a gente avalia a empresa um pouco mais de perto e vê que ela se destaca dos seus pares com com essas objeções de intervenção no preço, que a gente sabe que que na verdade que não é constitucional, e algumas negociações mais diretas entre a gestão da empresa e o governo para ver se acha um caminho melhor do que aprovar um projeto de lei que mexe com o fiscal, ou uma possível pressão que não é muito bacana, que é na política de preços, né? Então, acho que preços e nível de atividade ainda ganham muito atenção do investidor nessa semana que está por vir, mas o protagonismo todo vai ser o desenrolar entre Rússia e Ucrânia. A gente espera que
negociações de forma de diálogo, obviamente, aconteça, mas não é o que a gente ainda está vendo. Mas no seu terceiro bullet, eu me lembro que antes da gente entrar no programa, você tinha mencionado a questão do payroll lá nos Estados Unidos, que também parece que não veio dentro das estimativas que o mercado estava esperando. Como é que foi isso? E também, dessa forma didática que você tem explicado para a gente, qual a relação, qual o impacto dessas questões lá fora, Estados Unidos especificamente, aqui no mercado? Primeiro, payroll, depois explica para a gente qual é o impacto disso no nosso dia a dia aqui. Excelente. Payroll é o principal indicador de mercado de trabalho nos Estados Unidos e que o próprio mercado utiliza para tradear, né? Que a gente fala fazer o trade de dólar no mercado. Então, dentro da corretora, 10h30 na hora que sai o payroll, é aquele volume de operações bem significativo, né? Interessante que o payroll ele sai numa sexta-feira e o seu antecedente, que é o indicador que também mede uma parte do mercado de trabalho, que é a ADP, sai na quarta-feira, né? Então, semana de payroll, eu acho que é a sexta-feira mais volátil que a gente tem em sexta-feiras, né, de observações de mercados em relação a pregão, aonde o investidor ele diminui um pouco o fluxo na sua posição, exatamente para não dormir posicionado no final de semana e acordar com uma surpresa ali negativa ou não esperada na segunda-feira. O payroll, ele veio acima das expectativas de mercado, esse dado melhora a cada medição, a ADP, que é o dado anterior, que antecede, que cria expectativa para o payroll, veio também muito bem, ou seja, todos esses dados mostram que há uma melhora no mercado de trabalho. Uma vez que você tem uma melhora no mercado de trabalho, você tem uma expectativa de renda da economia. E essa renda se transformando ou em poupança, né? E a gente olha para o nível de poupança, ou para o consumo. E como a inflação é uma realidade de todas as economias, e para os Estados Unidos não é diferente, uma melhora do mercado de trabalho leva à condução de política monetária do Federal Reserve, né? Será que Powell vai definir, seus dirigentes vão apertar mais a economia americana ou não? E qual é o impacto disso para a economia brasileira? Qualquer ajuste que você tem nos juros, né, nos treasuries americanos, você tem impacto aqui também. É necessário que a gente, como país emergente, a gente precifique qualquer alta que tiver em economias mais fortes para que a gente não perca o capital estrangeiro aqui dentro, que a gente continue sendo competitivos com essas economias, né? Então, toda vez que o Banco Central americano, olhando para nível de emprego e inflação, né, e nível de atividade, obviamente, cria essa expectativa se haverá um desequilíbrio econômico via preços e a gente aumenta ou não aumenta a taxa de juros, também cria uma expectativa para a nossa curva de juros aqui dentro. Tá? Então, por isso que o mercado olha tanto para esses níveis. E diferente da economia brasileira, isso é um ponto bem interessante da macroeconomia, que o peso que o mercado de trabalho e o nível de atividade tem em relação à inflação é muito maior para os Estados Unidos, diferente aqui do Brasil, que independente, né, e foi uma discussão muito forte que a gente teve no começo do ano, quando as projeções de atividade começaram a sair e a gente viu que estava acontecendo uma contração do PIB, né, do nível de atividade brasileira. Será que vale a pena o Banco Central brasileiro fazer uma política mais contracionista, fazer um aperto maior, desestimulando essa economia para controle de preços, sendo que o horizonte relevante já não vai ser mais 2022? Então, o que vale mais? O nível de atividade e a recuperação olhando para o mercado de trabalho ou o nível de preços? Né? Então, existe essa pequena diferença, mas claro que na teoria macro não muda. Política monetária, ou seja, juros, é a principal ferramenta para controle de preços. Mariana, explica para a gente, mais uma vez, dentro daquela linha da turma que está chegando, que está começando a conhecer o mercado e ainda tentando se posicionar em alguns momentos. Por que que uma subida na taxa de juro nos Estados Unidos ou em mercados mais fortes, como você colocou, faz com que o investidor estrangeiro na Bolsa deixe a Bolsa brasileira?
Perfeito. Tem um termo que a gente classifica os riscos, né? E um deles chama risco soberano, né? Os treasuries, que são os títulos públicos americanos, eles são considerados os ativos mais seguros do mundo, né? Ou seja, para você correr o risco de perder o seu patrimônio investindo nos treasuries, só se a economia americana quebrar, né? E se uma economia daquele tamanho e que dita também, né, essa soberania em relação às outras, todas as outras já sofreram muito antes, né? Então, é a questão da probabilidade do risco que o investidor ele está se expondo, a probabilidade de tomar o default ou não, o calote ou não, né? Então, se você, investidor, pudesse optar, né, olhando para risco, você investiria em países emergentes ou países desenvolvidos, né? Então, o investidor faz esse raciocínio na hora de direcionar o seu fluxo de capital, né? Então, vale a pena tomar mais riscos em países emergentes? Para isso, eu tenho que ter um bom prêmio na curva, né? E o que é o prêmio na curva? A taxa de juros. Então, se os Estados Unidos aumenta o seu prêmio, né, no seu melhor ativo, para os países emergentes concorrerem com isso, ele também tem que oferecer um prêmio maior e muito maior. Então, uma precificação nos títulos públicos americanos, ou seja, aumento de juros nos Estados Unidos, causa um aumento de juros aqui dentro também. E aumento de juros quer dizer que a política é mais contracionista, a política monetária, ou seja, o teu poder de compra ele vai estar mais restrito. A tomada de crédito está mais cara, né? E isso não é só para o investidor ou para o grupo que a gente chama de família, né? O agregado família, mas para as empresas também, do lado da oferta também. A gente tem empresas do setor de tecnologia, varejistas, né? Que são setores que precisam, construção civil também, que são empresas que precisam de muito fluxo de financiamento, muito giro para se manter, e a tomada de crédito está mais cara. Então, as dificuldades de manter um balanço equilibrado, uma divisão de lucros ali, fica mais arriscado. Então, o preço dessas ações nesse momento tende a cair. Por quê? Porque é o risco versus o retorno, né? E aonde esse investidor ele vai se expor mais neste cenário, né, de aumento de juros das principais economias. Excelente. Você deixou a bola quicando no seu bullet anterior quando você falou da questão dos combustíveis. E essa é uma questão que está no Congresso. Eu vou aproveitar essa bola para chutar e entrar com os 3 bullets da política, os destaques da política dessa última semana. Lembrando, gente, foi uma semana que aqui em Brasília não teve atividade no Congresso, mas em decorrência muito do que a Ariane colocou, que conversa com a questão da guerra, que conversa com a questão da inflação, que conversa com a questão dos combustíveis, a gente teve posicionamentos de algumas lideranças do Congresso, em especial o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo, gente, precisamos avançar com esse pacote que trata a questão dos combustíveis para tentar dar uma resposta para a sociedade. Antes do recesso, houve a tentativa de votação, lembrando que esse pacote é composto por 2 propostas. Uma primeira proposta que trata ali do ICMS combustíveis, e quando a gente está falando de ICMS, a gente está conversando então, direto com o orçamento dos governadores. Então, vocês já viram, o governador nenhum quer perder receita em ano eleitoral, então tem um embate ali dentro. E dentro dessa proposta, tem um outro ponto que é muito sensível, que a Ariane pincelou, que é a questão seguinte, vai ser enxertada a possibilidade do governo federal poder também reduzir, desonerar impostos que tratam especificamente de questões de combustíveis. E é aí que o mercado está olhando. O mercado está olhando tanto para essa questão do ICMS, que vai impactar o orçamento dos estaduais. Há uma estimativa que, com base nas conversas aqui de Brasília, que isso pode impactar em cerca de 32 bilhões todos os estados, e tem esse outro fator do imposto federal, porque há a questão fiscal, porque desonerar, o governo está deixando de arrecadar, e ele vai ter que mostrar, então, como que vai
cobrir esse espaço que está sendo desonerado. E qual é o tamanho disso? Então, a dinâmica hoje está em saber qual é a extensão dessa desoneração, se vai ficar só no diesel, se isso também vai avançar no gás, que é o GLP, que é o gás de cozinha que a gente usa para cozinhar, se isso também vai para a gasolina. Os investidores estão de olho nisso, porque à medida que vai avançando essas categorias, maior pode ser o impacto fiscal. E aí, tem um outro ponto, que é a questão da inflação. Será que os ajustes que vão ser feitos por meio dessas propostas, de fato, vão trazer algum retorno, algum benefício para a população lá na ponta? Isso também está em aberto, porque há discussão em decorrência da guerra, do tamanho do impacto que isso pode ter nos números. A peça-chave dessa proposta que trata do ICMS e que também da questão dos impostos federais é o seguinte: é um projeto que vai autorizar. Cada estado vai olhar para o seu orçamento e falar, opa, qual o tamanho da desoneração que eu posso dar? O governo federal vai olhar para as contas dele e falar, qual é o tamanho do espaço que eu tenho no orçamento para também fazer uma redução dos impostos. E é a partir dali que a gente então vai ter uma melhor percepção de como isso vai impactar tanto na questão fiscal quanto na questão inflacionária. Então, há ainda várias etapas para serem preenchidas. É um tema que voltou a ganhar holofote mesmo durante o Carnaval, porque tem uma pressão muito grande, como a Ariane colocou, nessa questão de possibilidade de mudança de política de preço da Petrobras, tem uma pressão muito grande dentro do Congresso para tentar dar uma resposta à sociedade nessa questão do combustível, que não se refere só, não fica restrito só ao combustível, porque existe toda uma cadeia para o seu alimento chegar em casa, precisa do caminhoneiro, que precisa de várias etapas, e o combustível está envolvido em várias delas, inflacionando também várias dessas etapas da economia. Então, é um tema que vai voltar semana que vem como um dos temas centrais. A outra proposta dentro desse pacote, como eu estou falando para vocês, é uma conta de estabilização. O que é isso, Eric? É uma conta seguinte, enquanto o governo conseguir arrecadar com a questão das mudanças do câmbio e também do barril lá fora, eles vão fazer um colchão aqui e quando tiver impactos externos, eles vão usar esse colchão para tentar amortizar o preço da gasolina. Então, são as duas propostas que estão na mesa, são propostas que também conversam com a possibilidade da Petrobras reagir ou não a todo esse movimento internacional que a gente tem visto em decorrência da guerra. O segundo destaque que eu trago para vocês é um destaque que também conversa diretamente com vários elementos da economia, mas que tem um fator eleitoral. O governo já está prevendo anunciar um pacote de bondades, é um pacote que também tem esse cunho eleitoral, porque o governo Bolsonaro vai, até o meio do ano, fazer vários anúncios. O primeiro deles foi ali, sexta-feira de Carnaval, pouco se viu, que foi a redução do IPI, cortou-se o IPI em 25%, mas isso teve uma reação dentro do Congresso. A turma do Congresso, principalmente da Zona Franca de Manaus, falou, opa, como é que vocês vão cortar 25%? Vem conversar com a gente, porque senão a Zona Franca de Manaus, tudo que é produzido aqui vai ser impactado, e há expectativa nos próximos dias desta questão do IPI ser judicializada, caso não se chegue a um acordo de como a turma ali de Manaus, a turma da região norte, pode ser compensada com essa redução do IPI. Então, isso é uma peça no puzzle que também pode trazer volatilidade, porque tendo uma judicialização, a gente não sabe qual vai ser a conclusão e pode ter que esperar qual é o destino final, e isso vai impactar justamente essa questão do IPI. Há outras medidas no pacote de bondades, que é um deles que foi anunciado pelo ministro Paulo Guedes quando estava lá nos Estados Unidos na última semana, que é a isenção do imposto de renda para estrangeiros que compram a dívida privada aqui no Brasil. Tem a questão do pacote de crédito, isso aqui vai conversar demais com os bullets da Ariane com relação à inflação, porque o governo vai revisitar aquilo que o Michel Temer fez, que é questão de liberação do FGTS, as pessoas vão poder sacar o FGTS, vai ter uma limitação, mas há uma estimativa de que 40 milhões de brasileiros consigam sacar cerca de 30 bilhões de reais
Ariane, o que é o impacto de 30 bilhões de reais dentro da nossa economia, né? Então, há esses movimentos também da parte política nesse sentido, e tem outros pontos também, que eu não vou trazer todos, são mais de 15 pontos, que vão estar aí no horizonte do governo, que devem ser anunciados passo a passo, nesses próximos dias, dentro dessa questão que eu falei para vocês de pacote de bondade / questões eleitorais. Um terceiro bullet que eu trago para vocês foi movimentações políticas na terceira via. O João Dória, governador de São Paulo, fez uma reunião lá na residência dele, que ele tem no interior de São Paulo, no Campos do Jordão, para tentar sinalizar que ele ainda está no jogo, para tentar sinalizar que ele ainda é candidato. Esse movimento tem como background, tem como questões anteriores outros movimentos dentro do PSDB, dentro da terceira via, no sentido de colocá-lo aí escanteado nessa disputa eleitoral. A gente vai esperar, porque ainda está em aberto a possibilidade dele desistir dessa candidatura. Eu acredito que ele vai até o final, mesmo com o PSDB bastante combalido nessa disputa, mas a gente tem que acompanhar, porque uma vez ele desistindo, a gente tem que ver para onde que vai esse PSDB, para onde que vão os outros players que estão ali dentro da terceira via, porque a partir dali a gente pode, então, ver menos candidatos na terceira via, uma possível união entre eles, e aí a gente passa, então, a ter números com Lula, Bolsonaro e um possível 2 candidatos na terceira via, o que a gente, então, entende, não vai ter aquela autofagia com 5, 6 candidatos que a gente tem hoje no cenário. Esses são os 3 destaques desta última semana. Ariane, vamos projetar o que a gente tem que ficar de olho para essa semana pós-carnaval, que é a semana que tudo começa, praticamente, né? O que você destaca para a gente, para quem nos assiste todos os domingos, referente a esses próximos dias? Perfeito. Em relação à agenda econômica, acho que a gente tem que ficar de olho no IPCA, que sai na sexta-feira, principal indicador de inflação no Brasil. Isso vai condicionar também a decisão do Banco Central para a próxima reunião, a expectativa do mercado sobre ela, então pode mexer na curva de juros. A gente tem que ficar de olho também nos níveis de atividade, ou seja, indicadores que vão sair do mundo todo. A gente tem Europa. Falando de Europa, a gente também tem Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, que decidiu por não fazer um aumento na taxa de juros, descolando de todos os bancos centrais, da maioria pelo menos, que fez essa movimentação de alta. Ela disse que não seria o melhor caminho nesse primeiro momento, e o discurso dela e a decisão que também sai na sequência fica muito mais importante devido às questões geopolíticas que a gente está vivendo agora, né? Com as restrições, com essa questão da guerra. Então, como que a Christine ela vai se colocar, qual é a visão dela, né, sobre a economia da Europa? A gente tem vendas no varejo aqui no Brasil, que é um indicador de atividade muito importante, que a gente olha também, que pode vir a impactar. A gente sabe que varejo é um dos setores que emprega bastante, então isso pode mexer também com o nível de desemprego aqui do Brasil, pode mexer com a próxima medição do PIB também. Então a gente vai ficar bem de olho nesses indicadores. Agenda mais leve, digamos assim, o que dá mais espaço para que a agenda política, que está nessa corrida do que fazer em relação aos preços dos combustíveis, o que chama a nossa atenção e que nos deixa em alerta é o tempo que o governo tem para votar qualquer tipo de proposta, porque quanto mais se aproxima do período eleitoral, menos tempo, né, e disponibilidade para fazer movimentações o governo atual tem. Então, acho que a gente tem que ficar bem de olho nas tramitações dessas questões dos preços dos combustíveis, que está em projetos ali para votação em Senado e Câmara, e também para o indicador de preço e atividade que a gente vai ter dentro das agendas. Legal. E do destaque também da parte da política, eu vou pegar carona nessa sua fala, Ariane, é o pacote de combustíveis. Ele volta à cena terça-feira, tá? Essas duas propostas
estão previstas para serem discutidas e votadas na terça-feira, então acho que o mercado financeiro vai estar de olho, e há hoje muita desconfiança do mercado financeiro de como essas propostas vão avançar, tá? Lembrando que, inclusive, esse pacote pode ser desmembrado, uma proposta pode avançar e a outra pode ficar no meio do caminho. O fato é que as coisas ainda não estão bastante claras, ainda não há um consenso ainda em torno desses dois projetos. Como eu disse, há resistência de governadores, há resistência de alguns outros setores, a turma vai tentar ainda encaixar essa questão dos impostos federais, como eu expliquei para vocês, e também destacando que, vencida essa etapa do Senado, tem a segunda etapa, que é na Câmara, ou seja, a gente vai viver toda essa novela, toda uma expectativa de conclusão de votação ainda na Câmara. Mas eu acredito, nosso cenário base é de aprovação de um terço mínimo, até porque, como eu coloquei para vocês, há uma pressão dentro do Congresso, uma pressão até externa do Congresso, para tentar dar alguma resposta em meio a essas questões dos combustíveis. Se vai ser a melhor resposta, a gente ainda não sabe. Se isso vai ter algum efeito prático, a gente ainda não sabe. Mas o Congresso quer, pelo menos, jogar na mão dos governadores e na mão do governo federal essa autorização. Vocês estão autorizados, agora vocês que estabeleçam qual vai ser o tamanho da redução, a extensão e o prazo disso. No campo da política, esse mês de março é um mês que vai ter muita movimentação partidária, isso é importante a gente monitorar, porque a gente está vivendo o que a gente chama de janela partidária, é aquela janela que o parlamentar pode trocar de partido. E por que é interessante a gente acompanhar? Porque o parlamentar está uns 4, 5 anos na nossa frente, e ele então já está com aquela sensação de perspectiva de poder. Ele vai se unir àquele partido que ele entende que vai ter perspectiva de poder nessas eleições. Então, se a gente vê um esvaziamento, por exemplo, de um PSDB, é porque ali está tendo algum problema. Se a gente vê um crescimento de outras legendas do centro, é porque, então, existe um entendimento dentro do ambiente político de que ali há uma perspectiva de poder, e isso é importante porque esses parlamentares também tomam decisão com base em pesquisas que são feitas nos redutos eleitorais deles. Então, a gente vai começar a juntar as pecinhas para começar a entender como vai ser definitivamente essa disputa que vai cada vez mais se acentuar a partir de abril, maio e junho. E como a Ariane colocou, o limite de votação de qualquer proposta dentro do Congresso é até final de maio. Depois, gente, esquece a turma que aperta o botão modo eleição e não vai se votar mais nada. Bem, gente, esse foi o nosso programa. A gente explorou bastante aí essa parte didática da Ariane, ela trouxe muitos conceitos, muitas análises, falou de câmbio, falou da questão da agricultura, do PIB, a questão que envolve também os Estados Unidos. Muito obrigado, Ariane, por dividir com a gente esses conhecimentos e deixo aqui aberto para você, para as considerações finais. Excelente, eu que agradeço, é sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Gosto de falar bastante do assunto de economia, de investimentos também, como é que a gente correlaciona, então acho que ficou bem completo e estou sempre à disposição de vocês. Bem, gente, é isso. Ficamos por aqui um domingo pós-carnaval, desejando a vocês um ótimo domingo, uma ótima semana e bons negócios.